Bíblia completa em um ano, 27º dia. Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu estas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a esta tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem na entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disse quem enviarias comigo. Declaraste: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Mas se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor ainda disse: Fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Êxodo 34. O Senhor disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou por diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento em me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal
a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Hoje faço uma aliança com você, na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou em lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder terrível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados a Deus Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois, aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre esta festa anualmente no ano determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigado a resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre as festas da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as outras nações de diante de você, e aumentarei seu território, para que ninguém cobice sua terra, enquanto você comparece diante do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. O Senhor também disse a Moisés: Escreva todas estas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo este tempo, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois,
transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso, apresente as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiaria para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para divisórias do pátio, as cortinas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objeto de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor, e todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo, vermelho e o tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze.
Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Bíblia completa em um ano, final do 27º dia.